Pessoal, bom, boa tarde aí mais uma vez, obrigado pela participação no nosso segundo webinar dessa semana. Esse é aquele nosso evento Segurança em 30 Minutos, um projeto que nós tentamos aí trazer pílulas rápidas de segurança para ajudar vocês no ambiente, na empresa onde vocês trabalham. Hoje com a gente está o pessoal da Sonicol, Arley e Edilson, velhos companheiros de batalha aí. Com certeza. E do que a gente vai falar hoje? Vamos falar de acesso remoto nesse cenário coronavírus. Todo mundo saiu correndo atrás de colocar o pessoal para trabalhar com VPN e tudo mais, e agora? Né? O que dá para fazer de diferente? Está ok, não está ok? É seguro, não é seguro? Então, essa é a linha, continuando o tema dessa semana. Bom, primeiro, obrigado, Arley e Edilson, por disponibilizar esse tempo e compartilhar mais uma vez esse conhecimento de vocês. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre a agenda, né? Rapidamente. O cenário, vamos falar sobre cenário por um outro ponto de vista, do ponto de vista de modelo de cibersegurança, e aí, de um jeito mais prático, como que a Sonicol, dentro do universo Sonicol e as soluções que dentro do portfólio, como ela pode ajudar a subir o muro, né? Como a gente pode proteger melhor os nossos usuários e as nossas empresas. Então, uma coisa mais, como a gente falou no começo da semana, uma coisa mais prática, uma coisa mais direta ao ponto. Tá? Vou aproveitar, essa semana foi bem interessante, tive que fazer às pressas a apresentação, refazer ontem a apresentação, porque saiu um material da Sonicol, que é o do Boundless Cybersecurity Model, né? Um modelo de cibersegurança sem fronteiras, como a gente tentou aportuguesar aqui e abrasileirar. Então, no final, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, tá? E, no final, patrocinado pelos nossos parceiros Sonicol, eu vou sortear 2 vouchers do treinamento SNSP, ok? Seguindo aqui, senhores, apresentem-se. Arley? Obrigado, Akira, obrigado aí, amigos da Wider, pelo convite. Realmente é um prazer aí tá compartilhar com vocês um pouco dessa experiência e conhecimento com todos aí. E eu acho que vai ser um grande momento aí, acho que visto que nós estamos fazendo, acho que pela primeira vez, né, um webinar como esse em nossas casas e residências aí, né? Então, eu acho que a gente tem muito para contribuir aí. Obrigado, Akira, aí, pelo convite. Oi, pessoal, Edilson Cantador aqui, Sonicol Engineer. Já estou aqui há bastante tempo junto com a equipe Sonicol e um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado, Arley. Edilson, só para um comentário, para quem não sabe, eu trabalho com essa turma há pelo menos uns 14 anos aí, de Sonicol. A gente não precisa falar, né? A falta de cabelos brancos aí acaba denunciando bastante, né? Então, a gente costuma dizer que já quebrou bastante pedra, já roeu bastante osso junto, e hoje a gente pode dizer que come filé mignon também, com tudo que tem acontecido dentro da companhia, né? Bom, olha aí, fala um pouquinho da Sonicol para o pessoal que não conhece a história rápida, o que a Sonicol representa. Bom, vamos lá, Kira. Realmente, para quem não conhece, é uma empresa que está completando esse ano 29 anos, sendo 19 no Brasil. Nós temos aí mais ou menos 3 milhões aí de redes sendo protegidas, sendo que de 15 mil clientes protegidos no Brasil. Chegamos à marca aí de 180 soluções entregues e ativas no Brasil. Estou falando de hardware, software, cloud, enfim. E é uma empresa que está crescendo 2 dígitos ano a ano aí, nesses últimos anos. Claro que a gente está passando um momento bem difícil, mas a área de segurança esse ano não vai ficar abaixo de 2 dígitos de crescimento, tá? Haja visto o momento que a gente está vivendo aí e essa necessidade emergencial de todos estarem trabalhando nas suas residências, tá? Então, a Sonicol, nesse ponto, está conseguindo contribuir bastante aí com os nossos clientes e usuários. Legal. Bom, pessoal, reforçando, né, isso
talvez seja um pouco batido, mas a gente colocou de uma forma sintética. O que é o novo normal para a gente, né? Nos últimos 45 dias, colocamos todo mundo para trabalhar remoto, todo mundo com dispositivo móvel, seja laptop alugado, seja laptop próprio, desktop debaixo do braço e por aí vai. Ou até, o pior dos casos, computador pessoal dentro de casa conectado por VPN, né? Então, isso obviamente tornou tudo conectado, tudo aberto, de certa forma, e tudo acessível. E, em resumo, a gente até colocou aqui embaixo, obviamente, tudo menos seguro. Não dá para dizer que isso é seguro, né? Então, aquilo que a gente tinha controlado dentro de casa, dentro de um silo, bonitinho, hoje a gente tem tudo espalhado, cada um na sua casa, com cachorro latindo, criança chorando e coisas piores do que isso podendo acontecer, né? Olha aí, dentro desse cenário, fala um pouquinho para a gente como a Sonicol se porta em cima desse cenário. Kira, vamos lá. Você fez usou bem o termo aí, realmente, nós estamos vivendo agora em forma bem isolada, enfim, ou não, né? Mas existe um ponto bem interessante, né? Hoje, o que era antes um espaço finito, na verdade, né, e defensável, vamos dizer assim, agora é um território sem limites, né? Ou seja, a gente tem uma vasta área aí de dispositivos, aplicativos, supplies, servidores, redes, nossos computadores, nossos usuários totalmente espalhados, e muitos deles tiveram acesso a esse ambiente remoto, como eu mencionei anteriormente, por causa de uma correria, né? O pessoal de TI, de segurança e informação, teve que sair correndo todo aí para conseguir prover esses acessos. A nossa preocupação, sendo um vendedor de segurança, ela trata justamente nisso, né? Ou seja, nesta correria, pouco se pensou, com certeza, no fator segurança, né? E com toda certeza eu afirmo, escrevo e assino para você que a gente vai ter agora, possivelmente nos próximos dias, meses, aí, uma onda muito grande de clientes, na verdade, ou de empresas que tiveram, de uma certa forma, vazamento desses dados, né? A gente sabe que boa parte desses vazamentos acontece por uma mal administração no acesso ao seu conteúdo, aos seus dados, aos seus recursos, na verdade, né? A gente sabe que boa parte desses acessos são feitos pelos próprios usuários internos. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa, né, de tão quanto essas empresas se preocuparam com isso. De novo, compreendo claramente que foi necessário apagar o incêndio. Mas quanto foi considerado no ponto de vista do fator risco nessa verdade? Foi pensado algo nesse tipo? Aonde que a Sonicol pode pensar, oferecer soluções para isso, na verdade? Como você mesmo colocou no termo boundless, na verdade, ou seja, sem fronteiras, sem limites, enfim, faz com que a gente consiga dar acesso aos nossos clientes e usuários de forma segura, na verdade, de forma controlável, na verdade, que é o mais importante, né? Você ter gestão, gerência, sem que você precise estar ao lado do teu cliente para você fazer esse tipo de recurso e solução, garantindo, evidentemente, proteção, acesso e disponibilidade, independentemente do dispositivo que ele esteja utilizando, seja um smartphone, seja um tablet, seja um computador provido pela organização ou não, enfim, esse é o nosso papel nesse momento, né? É garantir esse acesso de forma bastante segura. Perfeito, perfeito. Eu estou até passando aqui um pouco os slides que você acabou falando sobre o tema, entrando no tema do Boundless Cybersecurity Model, né? Esse modelo de segurança sem fronteiras, né? Então, assim, aqui, dentro daquele material que foi disponibilizado pela Sonicol, existe um comparativo aqui rápido, né, entre o modelo convencional, limitado, e o modelo sem fronteiras, né? Então, isso aqui, todos nós aqui que estamos, quem está assistindo, nós que somos de cyber, olha, é exatamente isso, né? Você tinha a força de trabalho no trabalho, dentro do escritório, você tinha lá ponto cego, você tinha latência de detecção, você tinha orçamento errado, o cara escolhe errado a sua solução, bota o dinheiro ali no achismo, né, e depende muito de mão de obra. E isso agora nesse modelo, né, nessa nova forma de trabalho, vai exigir da gente, como eu falei na terça-feira também, pensar muito mais fora da caixa e de um jeito muito diferente do que nós vínhamos fazendo, né? Então, com certeza, Kira, isso vai mudar o mundo, na verdade. Quando as pessoas perguntam para mim, na verdade, em algumas entrevistas, o que eu falo é que a gente vai ser melhor do outro lado, na verdade. Isso vai mudar realmente
palavra paradigma é uma palavra até um pouco já muito usual, mas isso vai mudar realmente toda a concepção de você pensar que o teu funcionário não precisa mais estar ao seu lado, né? Então isso com certeza vai transformar a forma que as pessoas trabalham, vai deixar de se locomover, vai reduzir consumo de combustível, emissão de poluentes, enfim, eu acho que, numa certa forma, a gente tem que chegar a isso como um ponto positivo. Vai chegar do outro lado muito melhor. Com certeza. Olha aí, nós preparamos esse slide aqui também, né, para falar um pouco sobre as vertentes, as ramificações, quando a gente fala em Boundless Cybersecurity. Fala um pouquinho para a gente sobre esse ponto. O slide ele é bem interessante porque realmente, como eu mencionei anteriormente, não existe mais fronteiras, né? Não existe mais um determinado dispositivo necessário para que você tenha único e exclusivamente permitir acesso a isso. Ou seja, você tem que permitir acesso, seja a qualquer dispositivo, a qualquer tipo de usuário, a qualquer localidade, ou seja, a mobilidade está mais do que comprovada hoje em dia, né? A gente precisa realmente garantir esse tipo de acesso, disponibilizando a ele 24 horas por dia, com rastreabilidade, com segurança, sem que a gente perca tudo isso, realmente. Legal. Bom, aqui também nós trouxemos uma ideia para que os parceiros, clientes e espectadores entendam que esse modelo, ele é uma evolução de modelos existentes, ele não é exatamente um novo modelo, ele é uma evolução, né? Então, como você parte desde o modelo que ali ele é reativo, né? É o band-aid de segurança, como a gente costuma dizer, totalmente bombeiro, né? Você reage a um incidente, e aí você vai evoluindo para um nível mais consciente, ou aware, né? Vai sendo mais proativo, passa de proativo para ser preditivo, você consegue uma certa previsibilidade nas ações, e aí você evolui para esse modelo sem fronteiras, com tudo aquilo que o Arley já colocou, né? Basicamente, acho que é esse o tema. Isso aqui dá para aprofundar bastante, tá, gente? Como a gente, a proposta desse webinar é fazer um negócio bem pocket, bem enxutinho, quem tiver interesse depois, a gente pode falar individualmente com cada um de vocês e explicar como até chegar nesse modelo. Tem um caminho, não é só tecnologia, né? Como a gente tem falado, o mantra, né, a lei disso, pessoas, processos e tecnologia. Pessoas, processos, tecnologia. Isso aqui tem que andar muito junto, senão não adianta nada, né? Bom, e aí vamos passar um pouco a bola para o Edilson, né? Edilson, como é que a SonicWall, ela atua nesse modelo de Boundless Cybersecurity? Bom, o que a gente entrega hoje é o resultado dos 28, quase 29 anos de desenvolvimento que a empresa tem no segmento de segurança, né? Então, nós viemos nessa caminhada até a gente chegar no momento hoje em que o Capture Labs é o core de tecnologia e inteligência que a SonicWall efetivamente entrega, né? Então, quando a gente fala de Capture Labs, que é o nosso core de inteligência, a gente está falando de um produto de uma tecnologia que ela foi acumulada por todo esse tempo, ela teve nomes diferentes aí na caminhada, e hoje é onde a gente concentra toda a nossa engenharia de segurança. Então, todo e qualquer produto SonicWall hoje, independente de qual elemento ele contemple na sua rede, qual ponto de segurança ele esteja atuando, ele vai ter interação com o Capture Labs. Por quê? Porque no Capture Labs é onde ele busca informação e é também onde ele entrega informação, porque todo elemento SonicWall, ele tem inteligência de compartilhamento, ou seja, ele não só busca informação, conhecimento, como ele também vai entregar lá para o Capture Labs, por exemplo, quando a gente submete um determinado container para ser avaliado pelo nosso sandbox, esse disparo dessa ação de desenvolver a proteção para um agente que a gente não conhece, ela partiu do endpoint, partiu do firewall, partiu do email security. Então, é um ciclo que se fechou em torno do Capture Labs, onde a gente tem a colaboração de todos os elementos. Então, quando a gente tem um novo cliente entrando no universo SonicWall, ele não só está usufruindo da nossa tecnologia através do Capture Labs,
como também ele está contribuindo com inteligência que a própria rede dele, que tem uma dinâmica diferente, que tem uma utilização diferente, vai entregar para a gente. Essa que é a beleza desse modelo, né? Então, hoje, quando você tem um usuário, a gente está nesse mundo que pulverizou todo esse processo, os nossos usuários estão todos na rua aí com o nosso agente de endpoint. Quando esse usuário faz um acesso na internet onde ele precisa buscar um container qualquer, e esse container, por qualquer razão que seja o endpoint protection, determina que ele pode ter um agente malicioso, o agente dispara uma solicitação para o Capture Labs para que isso seja inspecionado, investigado e que a gente tenha um veredicto final a respeito disso. E no final dessa pequena ação, a gente tem essa inteligência propagada para todos os elementos que a gente tenha espalhados pelo mundo, que são aí da ordem de milhões, né? Legal, Edilson. E a gente colocou esse slide aqui também, até para sintetizar um pouco esse último slide mais técnico, né? Bom, para os clientes que já têm, a maioria dos clientes que estão participando, dos parceiros que estão participando, tem solução SonicWall, principalmente UTM, né? Proteção de borda, e a grande maioria, pelo que eu estou vendo aqui, já utiliza o Capture. Então, o que o Edilson colocou foi até uma extensão maior disso. Arley. Akira, só para complementar, o Edilson falou muito bem, realmente. Traduzindo isso, estou fazendo o que nós, SonicWall, entreguemos, por exemplo, não sei se todos conhecem um recurso, uma subsidiária do Google, chamado VirusTotal, na verdade, onde fica um armazenamento, na verdade, de todo o conhecimento, né, de malwares, repositório, essa é a palavra que eu estava buscando, de malwares, seja para URL, arquivos, que seja. A SonicWall, com essa tecnologia que o Edilson acabou de explicar, está entregando quase 2 dias antes da identificação de qualquer outro concorrente, o próprio VirusTotal no mercado. Então, isso faz com que nós tenhamos uma tecnologia totalmente única, exclusiva, enfim, claro, patenteada, né, diferenciada do mercado. Perfeito. Nesse slide, pessoal, até fazendo um depara para aquilo que o Edilson colocou, e o Arley também, então, nós separamos ali 3 blocos por onde a SonicWall acaba atuando no modelo Boundless Cybersecurity, né? Que é o Know the Unknown, né? O conheço o desconhecido. O Capture, como o próprio Edilson colocou, isso poupa tempo, poupa dinheiro muito, né? Porque você imagina que uma ameaça desconhecida que está infectando o teu usuário lá na ponta poderia infectar todo o ecossistema, servidores e por via VPN, enfim, pode fazer um estrago muito grande, gastar tempo da equipe, gastar dinheiro, enfim, nessa hora, tudo que a gente não precisa. Então, o conhecer o desconhecido e tratar e identificar e eliminar a ameaça é um dos grandes pontos aí das tecnologias, tanto do Capture do ATP, do RTDMI, que é uma tecnologia que está embarcada no Capture, do Threat Intelligence, né, a inteligência de tratamento de ameaças, do SMA, que é o Edilson vai fazer uma rápida demonstração sobre ele, um pouco do Capture Client, que é a proteção para endpoint da SonicWall, que tem o Capture embarcado, e tudo isso acaba levando vocês para o ambiente de Zero Trust, né? Até uma coisa que eu não coloquei aqui, mas menção honrosa, vamos dizer assim, uma coisa que acaba complementando esse tempero todo é a parte de perímetro definido por software, que é um dos componentes dentro de Zero Trust, de SaaS e tudo mais, que é uma parceria, né, que a SonicWall fez recentemente com a Perimeter 81, empresa israelense, eu tive a oportunidade de conhecer, que estende ainda mais essa questão da limitação e identificação de segurança de um jeito mais adequado. Então, só para fazer um adendo, né? E a parte de visibilidade com controle unificado, que é do Capture Security Center, é um painel centralizado e tudo mais, onde você consegue realmente ter, para quem tem muitas caixas, né, mais de uma caixa, muitos endpoints, consegue ter um controle melhor e menos tempo para administrar, certo? E, obviamente, isso tudo dentro do que a gente chama de economicamente escalável. Mais um parênteses aí, que é interessante adiantando um assunto. Vocês estão acostumados a adquirir SonicWall normalmente com equipamento e mais as assinaturas anuais, bianuais, trianuais. A gente vai começar um trabalho, tá?
que ele não é aluguel de caixa, né, aluguel de lata, mas, então assim, você compra o equipamento para quem não tem, e você pode mensalizar as assinaturas de segurança. Então, por exemplo, lá o AGSS, né, o Advanced Gateway Security Service, o AGSS, você hoje paga por ano. Para a gente, você poder pagar ele mensalmente. Vai ajudar quem está com caixa mais restrito e tudo mais. Outra novidade rápida, o endpoint que o Edilson vai mostrar, que é o Capture Client, também pode ser mensalizado. Então, mensalizado significa que vocês podem pagar, pode usar um mês e não usar no segundo mês, exemplo. Tá? Então, não é o nosso desejo, que vocês utilizem a solução continuamente, mas ao invés de pagar o ano inteiro, você pode usar pelo período necessário, sem fidelização, sem a necessidade de pagar multa e tudo mais. Isso depois a gente entra mais no assunto. Mas eu quis aproveitar essa caixinha economicamente escalável para a gente poder já adiantar o assunto. Certo, pessoal? Certíssimo, Queira. Seguindo. Bom, e aí vamos entrar num tema espinhoso. Não tão espinhoso, mas é um pouco óbvio, mas... Edilson, olha aí, VPN, solução ou armadilha? É uma arapuca muito bem armada, né? Porque, na realidade, tem uma confusão muito grande entre VPN, criptografada e segurança, né? Isso nunca significou segurança em nenhum momento, né? Criptografia, ela significa privacidade, e nada mais além do que isso, né? Você não consegue garantir que uma determinada vulnerabilidade seja explorada dentro da VPN se você não inspecionar aquela VPN, né? Então, criptografia não é segurança de jeito nenhum. Ele pode até se tornar um vetor de luxo, um canal de luxo para infectar o ambiente. Né? É o que, na realidade, está acontecendo, porque com esse movimento que a gente teve aí nos últimos 30, 45, 60 dias aí de todo mundo no desespero né, como o Arley falou, foi necessário apagar o fogo, só que agora tem que fazer o rescaldo para que não apareça novos focos de incêndio, né? O que aconteceu foi que todo mundo criou aquele mundaréu de VPNs e você, no momento que você disponibilizou isso aí, você trouxe para dentro da sua rede toda e qualquer vulnerabilidade que a infraestrutura doméstica do seu usuário tinha, e multiplicado por dezenas, centenas, milhares de pessoas, né? Uma pergunta aí para vocês. Quem não conhece um amigo, um usuário, enfim, que não recebeu um e-mail da Netflix, promoção para você utilizar agora 20, 30 dias, haja visto que todo mundo está em casa, né? E clicar lá e a partir daí você, né, contaminar e ter um problema muito grande. Quem não recebeu? Quem não teve um amigo? Né? E aí você, nessa situação, imagina um administrador de segurança de uma empresa de pequeno, médio porte, tendo que tratar de dezenas de redes de usuários domésticos que ele não tem controle absolutamente nenhum, né? Então, isso por isso que a gente entende que isso foi uma arapuca e agora, né, tem que torcer para ter uma corda para sair do buraco. Né? Com certeza. Bom, pessoal, dica. Quem está usando VPN, quase ninguém, né? 100%, acho que das pessoas que estão em casa estão usando VPN, não sei não, mas tem 95%, mas uma grande maioria está usando VPN, e agora que passou a fase de contingenciamento e mitigação da operação, não do risco, está na hora de começar a pensar em aspectos de segurança. Porque aquele primeiro gráfico que a gente mostrou parece a curva do Covid, né? Ela vai, chega no pico, é a mesma coisa com segurança. Ela vai ter um pico, uma explosão, e aí teremos o pico de evasão de dados, de infecções e tudo mais. Depois as pessoas vão tomando medidas, não de distanciamento social, né, nesse caso, mas de proteção adequada tecnológica, e aí a curva vai aplanando e a coisa chega no patamar normal. Então é a mesma coisa. Está na hora da gente... Akira, deixa eu só complementar essa informação que você acabou de dizer. Um dos pontos interessantes, nós temos o nosso relatório anual de ameaças, né? O ano passado nós identificamos cerca de 40 milhões de ataques web, na verdade. Ou seja, a gente sabe que um pouco antes desse problema que nós estamos acontecendo, as organizações eles estão mudando suas aplicações para web, existem N aplicações para isso, desde o Office, enfim, Salesforce, um monte delas para isso.
Só que muitas delas não se preocuparam com a segurança, sabe aquela história da terceirização, né? Acho que ele está levando para a nuvem, totalmente seguro, esqueceram dessa história. Bom, eu reforço o número que eu dei. O ano passado todo tivemos 40 milhões de ataques a aplicações web. Só neste ano, a SonicWall já identificou os mesmos 40 milhões. Nós estamos em abril. Sim. Assim, até tem um comentário aqui, né? O aumento de spam na quarentena foi muito expressivo. Sim, muito. E assim, é um tema para o próximo webinar, conscientização de seguranças. Vamos ver o aviso logo, que não adianta a gente falar de tudo que a gente vai mostrar aqui, se tem uma pecinha atrás do computador, né? O elemento humano, se não preparar ele, a gente dança, né? Exatamente. Né? Seguindo aqui o nosso webinar. Edilson, agora a gente vai deixar o palco para você. Deixa eu compartilhar. Para fazer uma demonstração aí, pessoal, prática e direta ao ponto. Eu vou, pessoal, se quiser ir colocando perguntas aí, eu vou mediando aqui para o Edilson e para o Arley, ok? Deixa só eu compartilhar a tela certa aqui que eu já te falo. Qual que é aqui? Ele não está me mostrando. Achei aqui. Estão vendo aí? Perfeito. Live demo? Uhum. Então, beleza. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar 2 elementos bem rapidamente aqui. E, assim, quem tiver interesse mais aprofundado em qualquer uma das soluções, ou mesmo nas duas, a gente pode depois fazer uma apresentação um pouquinho mais aprofundada para que vocês tenham ideia do que se trata. Tá? Então, eu vou falar rapidamente aqui do Capture Client primeiro, que é a solução de endpoint. Por que a gente está falando tanto de endpoint? Bom, a gente tem que entender que a gente está mandando o usuário para fora do nosso perímetro de controle. Né? Então, segurança tradicional, a gente confinava o camarada lá dentro do nosso perímetro de segurança, que era a empresa, a gente instituía uma série de elementos de segurança e ficava relativamente mais fácil, comparado com a situação atual, a gente fazer a proteção do dispositivo desse usuário e evidentemente, do conteúdo que ele acessa. Né? Quando a gente manda esse cara para casa atrás de uma VPN, a gente acabou de falar, né? A gente está colocando ele numa rede doméstica sem nenhum tipo de controle, então a gente precisa minimamente proteger aquele dispositivo dele lá. Né? Então, nada mais natural de que a gente utilizar a estratégia de controle de endpoint, né, para garantir que a mobilidade do usuário seja feita de maneira segura. Então, o Capture Client é a solução SonicWall para esse cenário, onde nós temos aqui, então, vocês estão vendo aqui a console do produto, onde eu tenho aqui, essa aqui é uma console de gerenciamento da plataforma, né? Então aqui vocês estão vendo a minha plataforma, onde a gente tem aqui, eu tenho 6 endpoints de 10 licenças utilizadas, né? Então aqui, ainda bem que está assim, né? Eu trabalho numa empresa de segurança, ainda bem que está tudo verdinho aqui, né? Então a gente vê que está tudo bem protegido, aqui os elementos que eu tenho instalado, esse agente estão todos em ordem, e a partir daqui eu faço todo o gerenciamento da plataforma. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar aqui elementos infectados aqui. Esses aqui não tem evidentemente nenhum, né? Então ele vai me dar a minha lista aqui de dispositivos. Eu vou tirar o filtro aqui para aparecer os demais aqui. Então vocês veem que aqui eu tenho toda a visibilidade de como estão meus usuários, né? Então, atualizado, aqui vocês veem aqui, ó, o vermelhinho que ele está offline, né, o que está verdinho ele está online, ou seja, nesse momento o dispositivo ele está ligado e é operacional, a gente consegue, por exemplo, eu cliquei lá em infectados, né, supondo, eu dei infectados, apareceu evidentemente zerado aqui, eu teria aqui a minha lista de dispositivos infectados. A partir daqui, diretamente, eu já poderia tomar uma ação dessas diversas aqui, né, que eu tenho aqui de atuação remota. Lembrem-se que isso aqui é uma interface web, que o administrador da plataforma ele não está na frente do usuário, e ele consegue tomar uma série de ações aqui para garantir e atuar, garantir a operacionalidade do dispositivo e atuar nela. Aqui não está nessa lista a mais importante de todas, que é o rollback. Por quê? Porque como eu não tenho nenhum produto que está afetado, eu não preciso fazer rollback. Então, se você tivesse, por exemplo, um usuário que acessou um site indevido e que ele chegou a ter contato com um malware do tipo ransomware, que essa plataforma que a gente está falando aqui agora,
não consegui identificar, porque é um Zero Day que tinha uma estratégia que conseguiu burlar todos os mecanismos de monitoramento da plataforma, esse elemento ele estaria supostamente então exposto e ele finalmente ele acabaria sendo criptografado, né? Então é o famoso ransomware, você tem que pagar lá o resgate, aquela coisa toda. A partir daqui dessa console você teria aqui uma opção onde você daria simplesmente a opção de rollback, tá? Inclusive no final dessa apresentação o Akira vai compartilhar para vocês um vídeo que a gente aqui Sonical Brasil fez demonstrando como funciona esse rollback em tempo real. A gente não vai apresentar aqui porque leva mais tempo do que a gente tem, tá? Eu vou mandar 2 vídeos até, Edilson. É aquele do rollback, e tá um pouco do que você está. 3 vídeos, na verdade. Excelente. E é o do SMA também. Excelente. Então aí vocês vão ver isso que eu estou falando exibido ao vivo e a cores, né? Então dá para entender claramente como é que você consegue remotamente ajudar o seu usuário a voltar à operacionalidade, né? Então aqui você tem uma série de funções que você consegue fazer lá no seu usuário, você tem visibilidade de quem está conectado e quem está usando as licenças da tua plataforma, né? Aqui a gente consegue pré-determinar diversas políticas de segurança para esses dispositivos. Então aqui eu estou mostrando para vocês a política de utilização do produto. Então aqui eu permitia que o próprio usuário, que no caso sou eu, faça instalação e atualização do dispositivo lá na ponta, mas você pode com facilidade limitar isso. Nós temos as políticas de segurança, né, onde a gente consegue então editar. Deixa eu editar uma aqui para vocês verem aqui. A gente consegue determinar o que a gente vai fazer em cada um desses endpoints aqui, né? Então eu consigo determinar qual vai ser o tipo de ação que vai acontecer lá nesse endpoint, quando a gente identificar uma vulnerabilidade, né? O que a gente vai fazer lá em termos de ações de monitoramento. Se eu tiver que excluir alguma coisa que eu sei que pode ser um potencial falso positivo lá, alguma coisa assim. Aqui políticas de device control, né? Deixa eu clicar aqui. Então se eu tiver, por exemplo, uma política de controlar o que vai ser espetado lá no USB da máquina, por exemplo, né? Que é a coisa mais natural do mundo, né? Então eu posso determinar aqui, olha, bloqueia se, por exemplo, o cara conectar lá um dispositivo desse tipo aqui, né? Então eu posso dizer se eu vou permitir ou não simplesmente inutilizar o USB do usuário, mas eu posso dizer claramente o que eu quero fazer quando aquele USB for utilizado, né? Então a gente vai nesse nível de granularidade. Essa versão que eu estou mostrando para vocês aqui é a versão 2.0. Daqui a mais ou menos 25, 30 dias a gente deve lançar a atualização disso aqui, em que você vai ter, inclusive, aqui dentro das políticas de segurança, você tem a possibilidade de fazer filtro de conteúdo no dispositivo do usuário, ou seja, aquele mesmo filtro de conteúdo que você aplica no perímetro, que você hoje protege com o SonicWall, através do nosso Content Filter, você vai conseguir definir políticas de utilização para o usuário lá no endpoint dele, ou seja, você vai garantir que a utilização daquele dispositivo está sendo feita de acordo com a demanda de segurança da empresa. Outra funcionalidade importantíssima que vai ser incluída é o monitor de aplicação, de applications dentro da plataforma, ou seja, ele vai te dar um inventário e vai te sinalizar quando uma aplicação potencialmente insegura estiver instalada no endpoint, se ela estiver desatualizada, se ela for vulnerável porque ela está numa versão que ainda não contém a correção que deveria estar operando, enfim, uma série de funções de segurança que você agrega lá no endpoint para que ele possa operar de maneira segura, né? Lembrando que quando a gente fala de segurança do endpoint, a gente não está falando exclusivamente da segurança no endpoint, porque se ele está conectado com a nossa empresa, ele potencialmente pode trazer isso para dentro da empresa. Então é importante garantir que é como se fosse um pedacinho do nosso perímetro em outro lugar que não aquele que a gente demanda, tá? Eu vou migrar, vocês já estão vendo aí a tela do SMA, né? Edilson, deixa eu aproveitar colocar uma pergunta do Eduardo Miranda. Sobre políticas de segurança, consigo distinguir armazenamento de um leitor ou token de certificado digital?
eu estou entendendo que ele está falando daquele token que que é o de leitura digital pelo USB, que para autorizar o usuário tem que espetar o token na USB. Isso, o A3, isso. Sim, porque... Deixa eu voltar lá. Porque, bom, lá na lista eu mostrei para vocês, tem uma das opções, é o ID do dispositivo ou mesmo o MAC address do dispositivo. Então, se ele tiver informação que consta daquela lista, eu consigo, sim, identificar. De forma que eu poderia, por exemplo, colocar lá uma regra onde, se tiver aquele determinado ID, eu permito. Qualquer outra coisa eu não permito, entendeu? Perfeito. Então, a inteligência de controle no USB é importante porque você não inutiliza o dispositivo, você cria uma condição de uso para ele, né? Você vê que esse caso do token, por exemplo, é um caso, um exemplo claro de que você precisa do USB na máquina, né? Perfeito. E se você não tiver esse controle, ele vai ficar exposto, né? Bom, aqui, para quem tiver curiosidade de entrar lá depois, esse aqui é o nosso live demo, tá? livedemo.sonicol.com, e aqui tem todos os nossos produtos, vocês podem acessar lá a qualquer momento e replicar, inclusive, isso que eu vou fazer aqui agora, tá? Em Remote Access, a gente tem a nossa linha de SMA. A gente tem o SMA, tanto a linha 100 como a linha 1000. A linha 1000 ela é uma linha que a gente considera Enterprise, porque ela tem algumas funcionalidades adicionais que são extremamente importantes. Então, eu vou focar aqui, até por causa do nosso tempo, eu vou focar a apresentação aqui no SMA 1000, tá? Repetindo o que eu falei agora há pouco, né? O SMA ele não é um concentrador de VPN, tá? Ele utiliza túneis criptografados SSL para garantir a privacidade fim a fim entre o usuário que precisa de acesso ao sistema e às ferramentas disponibilizadas e o concentrador que vai distribuir e entregar essas informações e acessos e serviços para ele. Essa é a diferença. Não é um concentrador de SSL VPN. Se você quiser comprar ele para fazer isso, é a mesma coisa que você está comprando uma Ferrari para entregar pizza pelo Uber Eats. Basicamente é isso. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, aqui, a primeira coisa que vocês veem aqui, né? Então, aqui eu já estou na interface de acesso, né? Então, imagine que se fosse aí na sua empresa, você poria lá sslvpn.empresa.com.br, você ia aterrissar aqui nessa página. Primeira coisa importante, né? O produto ele é multi-tenancy e ele é white label. O que significa isso? O mesmo produto pode atender várias empresas, entre aspas, a partir do mesmo concentrador, né? Totalmente segmentados e isolados, né? E você pode modificar as interfaces para atender o teu labeling. Então, se você quer que tenha o logo da tua empresa, que tenha informação, tudo isso que a gente está vendo aqui é customizável. Tá? Aqui, já de cara, a gente vê uma série de opções. Então, vocês imaginem que, por exemplo, a gente tem uma série de condições de utilização aqui. Você poderia enxergar isso aqui, por exemplo, como várias empresas. Empresa 1, empresa 2, ou então se fosse a tua empresa. Então, empresa.com.br, não, só para identificar aqui o teu portal, você poderia pôr aqui fornecedores, clientes, consultores, ou seja, você consegue oferecer através da mesma plataforma o serviço segmentado a partir do mesmo ponto de acesso. Tá? Isso é extremamente importante. Outra coisa importante, e até eu vou usar como exemplo aqui esse Endpoint Identification. A plataforma, quando ela vai entregar o acesso para o usuário, ela checa uma série de variáveis para determinar que tipo de acesso ela vai entregar para o usuário. Né? Então, aqui, para cada um desses aqui, eu tenho uma série de condições pré-estabelecidas. E nesse caso aqui, Endpoint Identification, nesse exemplo aqui do Live Demo, um dos componentes que a plataforma vai avaliar é o endpoint, é o dispositivo que o usuário está acessando. Então, eu vou checar a credencial do usuário na hora que ele for entrar, eu vou checar se ele tiver não, a gente recomenda fortemente que você, principalmente nesses últimos dias, se você não usa, passe a utilizar imediatamente a autenticação de múltiplo fator. Então, a gente vai checar a credencial do usuário, a gente vai checar via múltiplo fator de autenticação se o usuário é realmente quem ele é, né? Então, a gente vai ter algum mecanismo de token introduzido aí nesse processo para garantir que a identidade não esteja sendo utilizada por
um usuário indevido, né? Eu vou interrogar o dispositivo, então eu vou saber se esse dispositivo ele é um Windows, desculpa, se ele é um PC, se ele é um tablet, se ele é um smartphone, se ele roda, que sistema operacional que ele roda, se ele está usando o antivírus correto. Por exemplo, conectou aqui, você fala assim, eu só vou deixar entrar se ele estiver usando o Windows 10, release XYZ, com o release 1909, que é o último, que tem todas as funcionalidades de segurança, os patches de correção da Microsoft. Se ele está rodando o Capture Client versão 2.0.27, por exemplo, eu checo todos esses elementos. Dependendo da resposta, quando eu interrogar o dispositivo, eu tiver todas essas respostas, eu vou entregar um acesso para ele baseado nessa resposta, né? Então, vocês veem aqui, nesse exemplo aqui que a gente está mostrando, eu estou checando, por exemplo, se o dispositivo que está acessando aqui, ele não é rooted ou jailbroken, né? Então, eu estou vendo aqui se o sistema operacional não foi corrompido, né? Dispositivos Windows tem que ser, no mínimo, um Windows 7 com Service Pack 1. Então, eu estou interrogando o dispositivo, eu não estou simplesmente checando a credencial do usuário. Que isso aqui é um portal web. O usuário ele pode estar acessando, por exemplo, de uma máquina pública. Ele pode estar acessando da máquina do sobrinho dele que o camarada usa para, sabe-se lá para quê. Então, eu checo esse dispositivo para garantir que ele está íntegro na hora que ele for entrar na minha plataforma. Ou pegando o nosso cenário agora, Edilson, o cara que não tinha computador para levar para casa, falou, trabalha de casa com seu computador. Exatamente, entendeu? Então, aqui, nesse ambiente, você confina tudo isso e garante que o dispositivo que está fazendo acesso, acima de tudo, além dele estar seguro, ele não é um vetor de ameaça para a sua rede, né? Então, você vai fazer tudo isso aqui. Então, você está vendo aqui, ó, ele está me pedindo aqui, esse site aqui eu estou tentando abrir uma sessão segura usando o Security Endpoint Manager. O que é? Isso aqui é um agente que ele é carregado automaticamente no browser para que a gente consiga entregar isso que eu estou falando para vocês, né? Então, aqui eu dou o install aqui. Isso aqui o usuário vai fazer a primeira vez. Deixa ele rodar aqui. Então, a gente faz essa verificação do endpoint, está vendo? Ó, Classifying Zone aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Quando ele me dá essa mensagem, o que ele está me dizendo? Ele está dizendo que ele acabou de me interrogar e ele está dizendo em qual zona de segurança dentro do sistema ele vai me colocar. Então, ele já sabe que eu estou rodando o Windows 10, ele já sabe que eu tenho o Capture Client aqui, ele já sabe que eu tenho o certificado da corporação rodando aqui, então ele checa tudo e aí, ó, ele, no final das contas, ele me entregou aqui o meu desktop, o meu workplace, né, que é o nosso escritório virtual. Então, a partir daqui, você está vendo aqui, ó, se vocês estão vendo aqui, a SonicWall On Demand VPN Connection. O que ele está fazendo aqui? Para aquelas aplicações onde você precisa de conectividade IP, ele carrega esse módulo de forma que no momento, vocês viram lá que ele falou On Demand VPN. No momento que eu for acessar uma aplicação que precisa dessa conectividade direta à IP, ele sobe esse túnel sob demanda, disponibiliza a conectividade para o usuário, encerrou o uso daquela aplicação, ele fecha o túnel. Você não fica com um túnel VPN aberto permanentemente, como se fosse um canal disponível para ser explorado, né? Então, isso é extremamente importante. Então, a gente já começa a ver aqui uma série de diferenças. Então, vocês veem aqui, ó, eu tenho disponibilizado aqui uma série de serviços aqui que vão direto na necessidade do usuário. Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui um exemplo de ZenApp, né? Então, a gente tem publicado aqui algumas aplicações. Então, do mesmo jeito que eu publico aqui pelo ZenApp, tá vendo? Eu tenho as aplicações publicadas aqui, eu posso publicar, por exemplo, digamos que o usuário precisa de acesso a uma aplicação que ela, por critérios de conformidade, segurança e tudo mais, só pode rodar dentro da empresa. Você precisa rodar um VDI para ter acesso à máquina dentro da sua infraestrutura. Você pode publicar via HTML5 essa máquina aqui dentro do portal. O usuário clica aqui, vocês viram que eu cliquei lá, ele automaticamente ele vai abrir a máquina virtual para mim, vai abrir um Windows aqui. No meu caso aqui eu uso o Dark Mode no meu Windows aqui, então ele vai ficar todo preto, mas você está vendo aqui, ó, ele já abriu para mim lá uma máquina virtual lá, deixa eu acertar isso aqui para ficar mais bonitinho aqui.
Então, aqui eu tenho uma máquina Windows, onde eu teria que, é lógico, isso aqui é uma máquina de simulação, então eu não tenho acesso a praticamente nada, mas eu estou dentro da rede lá, e a partir daqui você pode publicar a máquina que o usuário vai precisar para desenvolver o trabalho dele lá. Aqui, por exemplo, se você precisar, isso aqui é muito útil, né? Então, aqui são alguns exemplos, mas você pode, como isso aqui é um proxy reverso, você pode virtualmente publicar qualquer coisa aqui. Então, por exemplo, se um usuário administrador da rede ele precisa de acesso a SSH, à rede dele, aos switches, aos roteadores, qualquer coisa, ele pode, através daqui, fazer esse acesso, pode publicar um terminal, ele pode publicar um serviço de SSH aqui, e a partir daqui, de maneira segura, ele consegue acessar a rede lá dentro, sem que você tenha que expor. Lembre-se, isso daqui é um proxy reverso, a gente não está em nenhum momento permitindo que o usuário, tá vendo? Eu estou dentro de uma máquina. Edilson, acho que ele está numa outra janela aí, não tá aparecendo aqui na tela. Quem? Acho que não está aparecendo esses dois últimos exemplos que você trouxe. Não, eu já sei. É porque. Deixa eu mudar o compartilhamento aqui. Porque, na realidade, quando eu compartilhei... Está indo na outra tela. Não, eu compartilhei a aplicação e como ele abriu em pop-up. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão me vendo aqui agora? Agora só os vídeos. Eu vou compartilhar a minha tela inteira, que aí deve resolver tudo. Entire screen. Share. Agora vai. Tá até o gurilão aí já. Isso aqui sou eu de bom humor. Então, aqui, deixa eu abrir de novo aqui. Então, aqui, ó, vocês não tinham visto, então, a máquina Windows aí. Então, na realidade, ele abriu o pop-up aqui, né? Então, ele abriu para mim, HTML5, ele abriu uma console de Windows para mim poder utilizar aqui, né? Tá tudo preto porque eu uso o Dark Mode aqui no meu Windows, então... Pessoal, só um adendo, um exemplo, né? Alguns clientes fizeram o seguinte, né? Mandaram o pessoal para casa, fecha a VPN, começaram a usar toda a sorte de solução gratuita para conectar no desktop dentro da estrutura. E coisa linda. Coisa mais linda, por aspecto de segurança. Então, assim... Sim, absurdo. Isso aqui resolve, porque ao invés do cara ter lá a solução X, Y, Z para se conectar no desktop, não, ele conecta via web, nesse portalzinho bonitinho, e daqui a gente elimina a superfície de contato desse usuário, que é não seguro, com o desktop dele que está com o cara no meio do caminho, que é o SMA protegido. Exatamente. Então, você vê que aqui a gente está publicando para o usuário aqui as aplicações para ele, não simplesmente dando um acesso que ele... É como se você abrisse uma nova porta lateral para a empresa. Não, aqui a gente está divulgando exatamente o que o usuário precisa, né? Então, inclusive, por exemplo, nós viemos de um ambiente, agora recentemente, onde, inclusive, as nossas aplicações SaaS, elas mandatoriamente passavam para esse portal. Então, se eu tinha que acessar um Salesforce, por exemplo, o nosso Salesforce tinha que ser publicado por aqui. Era como se isso aqui fosse o nosso portal central de absolutamente tudo. Você sabe como a gente chama ele aqui internamente, né? Quem? Posto Ipiranga. Exatamente. Então, assim, notem que quando eu abrir, eu vou fechar de novo aqui, que como vocês não viram, vocês não sentiram isso, mas quando eu cliquei aqui no HTML5, ele já foi aqui, ó, ele está me abrindo a máquina aqui, tá vendo? Eu já caí direto na máquina Windows. Por quê? Single sign-on. Eu me loguei no portal com as minhas credenciais e a partir daí, todas as minhas a minha credencial ela é utilizada para me logar em todas as minhas aplicações. O usuário não precisa ficar se logando de novo, entendeu? Então, eu tenho acesso aqui a todas essas ferramentas, né, todos os serviços que estão publicados aqui, com um único login. A partir desse Posto Ipiranga aqui, né, que é o ponto de acesso onde eu chego no sistema, eu publico virtualmente tudo. Quero publicar aqui o meu SharePoint. Perfeitamente, então o SharePoint está aí. Né? Na hora que eu clico no SharePoint, automaticamente o sistema já vai e carrega o Connect Tunnel, aquele que é sob demanda, e vai me dar os acessos aqui, os meus arquivos. Tá? Então, a plataforma, ela entrega um escritório virtual para o usuário, e não simplesmente um acesso VPN, como é o que a gente está comentando aqui.
E aí, O Alex está comentando aqui no chat que eu estou vendo também, Akira, muito mais seguro que um acesso via TS. Sem dúvida. Não tenha dúvida. Sem dúvida. não Sem tenho dúvida. dúvida. Sem não dúvida. tenho dúvida. TS é um canal de luxo para infecção. Canal Exatamente. o cara fazer, o cara quer ver a desgraça feita, é habilitar o TS com clipping habilitado. Exatamente. O ransomware adora isso. A máquina infectada, a primeira coisa, opa, abriu um 3389, o que eu vou fazer? Tentar copiar daqui e aqui, ó, foi, já Foi, era. beleza. Foi. Isso aí foi, qualquer coisa mais vai. Isso aí foi, qualquer coisa mais vai. É. Então, assim, essa plataforma, isso aqui é um produto, gente, que muita gente não sabe, né, que existe. A SonicWall tem esse produto há 15 anos. É um produto extremamente maduro, né? Não é à toa que ele tem toda essa funcionalidade aqui. Só duas coisas rápidas. O Eduardo Miranda colocou aqui que, ou seja, um sistema web não precisa deixar ele exposto para web filter via SMA. Ou seja, um sistema web, eu não preciso deixar ele exposto para a web. Exatamente. Se você pode entregar o acesso através desse portal para o teu usuário. Você não precisa expor ele para a web. Edilson, é bem interessante, né? Porque hoje as aplicações estão na nuvem, estão na própria rede do cliente, na intranet, enfim, diferentes localidades, e você tem que ficar dando acesso para todo mundo em lugares diferentes, sem querer tudo no mesmo lugar. Exatamente. Outro ponto interessante, por que você não consegue dar acesso para o teu visitante na sua organização que está entrando? Passa um link para ele, não precisa ficar passando acesso. Lembre-se que eu falei lá. A plataforma ela é multi-tenant, então você precisa... eu mandei todo mundo para casa, e como que eu vou fazer com os meus consultores? Perfeitamente, você vai lá, você publica o acesso para o consultor, você vai autenticar ele lá no AD da empresa dele, lá você vai dar acesso para ele aos repositórios que ele já tinha, pela mesma plataforma. O Marco colocou aqui o seguinte, né, que o problema disso é que ele é bem limitado, por exemplo, transferência de arquivo, layout de teclado, impressora, etc., são coisas que não funcionam ou não funcionam de acordo, certo? Depende do ponto de vista, Marco. Pelo aspecto de segurança, jamais você poderia ter esse tipo de transação ou dispositivo local na casa do teu usuário. A gente entende que para algumas funções, por exemplo, tem que um RH, minha esposa trabalha com DP, ela tem que imprimir coisas e tudo mais. São outras questões. Mas, via de regra, ele é uma solução para evitar a superfície de contato, evasão de informação, controle de acesso de terceiro. Imagina, eu sou um terceiro dentro da tua empresa. Como é que você garante que eu não fiz nenhuma barbeiragem? Então, eu tenho um meio de... Por que eu chamei de posto Ipiranga? Eu brinquei com essa história. Porque, na verdade, tanto para mim, teu terceiro, quanto para o teu usuário, olha, eu preciso acessar a aplicação X de fora. Vai lá no posto Ipiranga. Eu preciso acessar o sistema X, vai lá no posto Pirâmide. Então, você vai ter lá o portal.minhaempresa.com.br, cai no Workplace e está tudo centralizado ali. Sim, então, sim. E é importante, assim, no quesito de compartilhamento de arquivos, o compartilhamento de arquivos, ele ocorre, como ocorre com segurança. Então, se você... Eu falei lá, preciso acessar o SharePoint, preciso subir um arquivo. O SMA, ele está integrado lá no Capture Threat Labs. Quando você submete um arquivo, o SMA intercepta, testa o arquivo, submete ele para o sandbox, e somente depois disso ele coloca lá. E ele faz isso com segurança, por quê? Porque tem o on-demand túnel atrás. Ele estabelece o túnel, faz a transferência e encerra. Exato. Teclado também é customizável. Quer dizer, assim, essa é uma plataforma de Virtual Office. Tá? Uhum. Aí, mais duas perguntas aqui. A gente acabou emendando já perguntas e respostas, tá, pessoal? Podem colocar ali. O Eduardo Miranda colocou uma pergunta se pode ser adicionado ao NSA. Na verdade, ele é um produto à parte, ele é um virtual appliance, Eduardo. Ele tem ele funciona em cima de VMware ou de Hyper-V, você pode colocar o virtual appliance atrás do teu firewall e sem necessidade de uma lata física, tá? Se precisar de lata, tem também, mas hoje em dia, hoje até os UTMs, não sei se todos sabem, mas eles são NSVs. Hoje você pode colocar o firewall virtualizado, é muito comum, inclusive nos nossos projetos. Se você quer subir essa plataforma em nuvem privada, né, AWS e Azure também está lá.
né? E aí tem uma pergunta específica, mais uma do Marco. Eu uso bastante isso para suporte, mas, por exemplo, para o usuário ele fica muito limitado. Tem como aumentar o tempo que o tempo da sessão ativa? Tempo de sessão ativa. Veja, sessão você consegue controlar de várias maneiras, né? Então, por exemplo, nativamente, se a gente nem pensar nessa plataforma, se você estiver autenticando ele, você vai ter uma base contra a qual você está autenticando um RAIDs, um AD, LDAP, você tem um session timeout lá, você pode limitar quanto tempo esse usuário pode usar. Quer dizer, ele vai responder a isso da mesma forma que qualquer outro elemento da rede responderia, não tem problema nenhum. Você pode, por exemplo, ter uma política onde o usuário ele só pode utilizar a plataforma dentro de uma janela. Então, olha, se ele ligar aqui, se ele tentar conectar 8 horas da noite, eu não quero. Isso é possível, sim. Perfeito. Bom, pessoal, temos tempo para mais uma pergunta. A gente acabou até passando do tempo ali. E aí, na sequência, eu vou fazer o sorteio dos 2 vouchers do NSV. Enquanto o Edson estava falando, eu estava exportando o CSV aqui, o arquivinho para o nosso sorteio, auditado, como diz o Arley, pela Deloitte, pela PwC e pela Ernst Young. Vou fazer o sorteio aqui daqui a pouquinho. Bom, antes de chegar nos finalmente do sorteio, eu queria, primeiro, em nome da Wider, que é parte do grupo Hivecore, agradecer vocês dois pelo tempo de novo, pela contribuição técnica, pela demonstração aí dos recursos, esse recurso que, para quem usa só o TM, às vezes não faz ideia de onde pode agregar mais segurança nas soluções da SonicWall, né? Eu acredito que a SonicWall só tem Firewall, né? Apenas. Então, essa é uma das finalidades, né, desse webinar, que é desmistificar isso, né? Nossa, mas vocês tinham isso? Tem bastante. Então, até para aqueles que tiverem interesse em desenvolver, a gente fez uma demonstração muito rápida, muito na superfície do que essas soluções podem fazer. E aí elas vêm de encontro à história. Não use VPN pura e simplesmente. VPN ela deve ser utilizada para casos específicos, né? E ela tem que ser acoplada com outros mecanismos de segurança mais robustos, né? Então, essas soluções elas são realmente mais interessantes pelo aspecto de segurança, né? Bom, é isso, e aí fiquem à vontade para acionar a gente também, para desenvolver esses temas com as soluções da SonicWall, ok? A apresentação está sendo gravada, certo, Akira? Você vai usar isso depois. Sim, vai ser gravada, vocês receberão aí o link com a gravação, e eu vou mandar uma mala direta depois, diretamente para vocês, com esses vídeos que eu e o Edilson Arley comentamos, né? Que aí tem 10 minutos de vídeo só de demonstração técnica do rollback, é bem legal funcionando. Eu vou subir os vídeos, mando os links do YouTube, e aí vocês vão conseguir assistir, ok? Legal, pessoal. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Mais uma vez, um sorteio auditado pela PwC. Eu exportei agora obviamente só coloquei quem participou efetivamente da apresentação, né? Então, vou sortear 2 pessoas, ok? E cruzem os dedos, dou-lhe uma, dou-lhe 2... Vinícius e Elmo. Vinícius Santana e Elmo Santos foram os ganhadores aí dos vouchers. Parabéns aí. Bom, esse voucher, ele é para certificação SNSP da SonicWall. Tá? Sei que vocês dois têm SonicWall aí dentro de casa, vai ajudar bastante aí no o Vinícius já se manifestou aí, já, dando aqui, e eu também, que bom de tocar. Vamos lá, eu quero ver, gente. Parabéns, pessoal, parabéns. Legal.
Pessoal, obrigado. Nosso segurança em 30 minutos acabou virando segurança em 1 hora, o tema acabou desenrolando, né? Eu espero aí que vocês tenham gostado. Vou mandar a agenda das próximas semanas com os próximos temas. Adianto para vocês que conscientização de segurança é um deles. Nós vamos continuar falando nesse tema. E aí, pessoal, está todo mundo na rua, todo mundo em casa. O que eu posso fazer para melhorar a segurança? Então, não adianta a gente falar só de produto, do nosso lado que a gente brinca, né? A gente está na cozinha, né? Nós de cyber estamos na cozinha. Tem que olhar para o usuário também que está lá fora. Então, começar a preparar ele melhor, começar a conscientizar ele melhor. O elemento humano é muito importante e também cercar ele com tecnologia para que ele possa efetivamente estar protegido, né? Pessoal, acho que é isso. Arley e Dilson, um recado final? Vai lá, Dilson, por favor. Tem que ligar aqui, né? Agora foi. Lembrar sempre que segurança é a mesma coisa que você mandar fazer um terno, ele tem que ser sob medida. Não existe receita pronta e é por isso que existem empresas como a Wider para te aconselhar o caminho correto, né? Porque a infinidade de possibilidades é muito grande e cada um tem que ter o seu terno feito sob medida, né? Então, essa é a mensagem final. Isso aí. Akira, muito obrigado pela oportunidade. Nós temos uma confiança extremamente enorme na Wider, realmente, nos trabalhos executados por vocês, nos projetos executados por vocês, na entrega dos produtos, na qualidade do serviço, enfim, e que essa parceria dure mais 18 anos. Muitos e muitos anos. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez. Até a próxima aí. Valeu. Fiquem seguros aí. Tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem seguros. Grande abraço.